primeiro gostaria que vocês se apresentassem e... Primeiro se apresentassem. Eu sou Débora Baldin, sou mídia ativista e militante lésbica. Eu sou Thiago Maeda, sou militante do PT, do Partido dos Trabalhadores e assessor político da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Vocês começaram a organizar, né, junto com uma série de outras pessoas, um movimento de panfletagem e de ativismo pré-eleições, né, segundo turno, em especial ali no campo do segundo turno. Como que se deu essa construção e como que foi essa configuração? E qual que era o trabalho? Chamei as pessoas, montei um grupo, a gente montou inicialmente um grupo de Facebook por meio das minhas redes sociais, que são um pouco mais... Tem bastante gente lá, enfim, a gente chamou o pessoal para uma reunião presencial logo em seguida. E a ideia era fazer, tendo em vista essa questão de que o eleitorado do Bolsonaro não é homogêneo, né, não é majoritariamente fascista, é um eleitorado, na verdade, bastante heterogêneo, né? A ideia era atingir as pessoas, tanto do eleitorado dele quanto que votariam, que tinham intenção de votar nula, a discutir o programa. Só que de uma maneira, como pode-se dizer? Aberta, diferente, né? Abrir diálogo mesmo. A ideia que a gente tinha, porque já existia a militância, o pessoal que estava na rua fazendo a campanha com material oficial do PT e eram pessoas que já votaram à esquerda ou tinham projetos de centro-esquerda e que não tinham uma aversão ao PT. Mas tem muita gente ainda, tem muita gente da classe trabalhadora, pessoas que são afetadas contrariamente pelas políticas do Bolsonaro, só que pelo ataque, pela agressão que foi feita, não só ao PT, mas a todas as políticas de esquerda, todas as ideias de esquerda nesses últimos anos, simplesmente por ver alguém com uma camiseta do PT, do Lula, qualquer coisa vermelha, já ficava assustada. E a gente precisava começar esse diálogo com essa pessoa sem essa pessoa estar assustada. Então a gente trouxe elementos diferentes, usar a roupa que a gente estava usando, o tipo do panfleto que a gente estava usando, para tirar essa versão inicial e a partir daí mostrar que sim, para essas pessoas, para elas perceberem que as propostas do Haddad eram muito melhores para elas do que as propostas do Bolsonaro. Uhum. E tendo em vista que muita gente que veio não era da institucionalidade partidária, era um campo bem amplo de gente, gente do PT, gente, enfim. E muita gente não ligada à política institucional também. O resultado macro, né, a gente sabe qual foi, não foi positivo pra gente, mas no micro eu fiquei positivamente surpreso, né? Não só com a adesão no dia da primeira reunião, mas ao longo das 2 semanas seguintes, as pessoas vieram buscar material, as pessoas participaram, e foi muito legal ver muita gente opinando também, né? Que chegava o material e falava assim, nossa, mas esse material é muito difícil, esse não é tão bom, né? Como que vocês perceberam essa movimentação e cumpriu as expectativas de vocês? Como que foi? Eu acho que para mim, eu fiquei muito surpreso. A Débora me convidou, a gente teve essa ideia logo no domingo, pós primeiro turno, quando saiu, descobrimos, vamos ter um segundo turno, temos um trabalho para fazer. E aí chamamos para a primeira reunião, que teve no primeiro domingo, pós primeiro turno. Já naquela primeira reunião, eu mesmo já não estava esperando a quantidade de pessoas que tinha, foi muito maior, foi no mínimo 3 vezes maior do que eu imaginava que fosse ser. E aí eu imaginava, a gente vai conseguir reunir umas 5, 6 pessoas que vão estar sempre na rua, porque a gente viu que as pessoas não eram militantes tradicionais, muita gente era a primeira vez que estava indo para a rua, e isso surpreendeu a gente positivamente demais. E trouxe a tarefa de formar essas pessoas também, né? Ou seja, a gente chamou uma primeira reunião que foi uma oficina, para como que normalmente se faz e acrescentando a questão da comunicação não violenta, ou seja, de tentar entender o lugar social do qual essa pessoa está falando, quais são os lastros materiais da indignação dela, porque isso é real, né? Foi um vácuo ocupado por um espaço que nós deixamos também, né? Enquanto campo, e não falo só em relação a quanto partido, mas enquanto campo democrático progressista, um vácuo que estava lá, posto, e que foi ocupado por um esquema multimilionário de disseminação de informação e
Pela ideologia conservadora, muito capilarizado pelo neopentecostalismo, enfim. É um quadro bem complexo mesmo. Mas a gente teve que formar essas pessoas, ou seja, trazer essa conversa de como que isso acontece, como que isso está sendo feito e tendo em vista um ponto principal, que para além, é o que a gente vinha discutindo antes, para além da questão eleitoral, o bolsonarismo ele se combate com presença física mesmo. E estando no período, na rua, nesse último período, ficou muito claro que eles não estão nas ruas, em lugar nenhum. Em lugar nenhum, é uma coisa impressionante, assim. Eu tenho até falado um pouco nas redes sociais dessa questão de... Eu vejo similaridades entre... que eu pude observar através do estudo das teorias do terrorismo e com a tática de comunicação desses caras, que assim, eles pegam um evento de agressão, enfim, de ataque, publicizam isso e mantêm as pessoas fora de casa. Mas estando na rua, a gente encontrou muito mais campo para espaço de diálogo do que eu esperava, né? Sim. A gente, logo nos primeiros dias, a gente estava tentando adotar uma precaução, medidas de segurança, porque a gente imaginava um público muito mais agressivo com relação a gente. Não que não existam essas pessoas agressivas com ideais próximos ao fascismo e que colocam em risco nossa segurança, mas a maior parte das pessoas simplesmente não encontrava, é isso que a Débora falou, uma resposta para os problemas da vida dela. E o Bolsonaro veio e apresentou uma resposta falsa, uma resolução simples para um problema super complexo, como economia, emprego, segurança, e as pessoas compravam isso, porque a gente não tinha conseguido colocar esse diálogo. Uma coisa interessante da maior parte das pessoas que foram para a rua agora com a gente não serem das institucionalidades é porque elas vinham com experiências de diálogo diferentes também, então traziam outras maneiras de chegar, conversar com as pessoas, entender as pessoas, que às vezes a gente acabou entrando nos vícios das institucionalidades. E é bom, porque é o processo, tanto a pessoa que está de fora, está vindo pela primeira vez, aprende um mecanismo político que é como funciona o sistema, como a gente se renova e aprende, incorpora novas maneiras de dialogar com a população. Em tempos em que ativista e manifestante é um palavrão nas redes, vocês de repente formaram uma centena deles ali em 15 dias. Esse processo pode ser aplicável e reaplicável e existe a intenção da continuidade desse trabalho? Com certeza. A gente está meio carente já, né, de fazer campanha. Eu vi um meme do Pablo Escobar essa semana, lá do Wagner Moura, tipo, eu sem fazer campanha, olhando pro vazio, assim. Mas porque foi muito fortificante, sabe, para nós mesmos. Eu acho que o nosso grupo não pirou nessa coisa da saúde mental porque estava na rua. Você vê que as pessoas não querem tomar seu sangue no canudinho, isso faz toda a diferença, entendeu? Você conversa com as pessoas e elas ouvem você. E muitas vezes, porque a gente teve muitos exemplos de pessoas que passaram por mais de um grupo desses de diálogo e que cada grupo desses exerceu uma etapa do diálogo. Então, a pessoa que vinha pra gente, na segunda vez de uma conversa de panfletagem, vinha de outra forma. E vinha já aberta, teve situações, gente, da gente iniciar o diálogo com uma pessoa falando que ia fuzilar a petralhada e terminar a pessoa indo buscar dinheiro para comprar capa de chuva e vender no Alto no Haddad, no Lago da Batata. A mesma pessoa em 40 minutos, entendeu? Então, eu acho que se é possível fazer essa mudança em 40 minutos de diálogo, é porque realmente é um vácuo grotesco que existia de diálogo, é uma carência que existe da nossa parte que está ali tentando entender como conversar e o que essas pessoas estão pensando, quais são as demandas reais dela, porque é mais do que... fazer a pessoa engolir uma coisa que você está pronta ali pensando. Pra gente foi um choque, inclusive, com outros grupos que tinham pessoas que faziam parte dessa institucionalidade, porque muitas vezes a gente estava ali tentando abrir um diálogo aberto mesmo, diferente com as pessoas, e aí chegavam pessoas desses outros grupos e essas pessoas se fechavam, porque muitas vezes a abordagem agressiva não funciona mesmo. Mas também não significa que a gente não gastou uma energia enorme, muitas vezes, para conseguir se colocar nesse lugar de ficar ali ouvindo atrocidades horríveis e não ser uma coisa que faz a gente querer pegar as coisas e ir embora para casa. Mas no fim do dia foi muito fortificante, porque tem uma noção de que, primeiro que, de empatia mesmo, porque a maioria das pessoas não tem noção do que está acontecendo, não tem mesmo noção do programa, nada, não existe mesmo. Tem gente que a gente conversou que na última semana é isso, né? Vocês já sabem quem você vai votar? E a galera, não, estou começando a pensar agora.
Tipo, umas coisas muito assim e uma juventude também muito desmobilizada, né? A gente encontrou também uma galera que não se sente minimamente conectado a nenhum tipo de tomada de decisão. E isso dá uma frustração muito grande. Mas a gente encontrou muita gente que queria conversar mesmo, sabe? Porque o que faz você parar 1 hora do seu dia para conversar com um estranho, entendeu? Que tá ali na rua com uma placa que você não pediu para ler. Então, teve muita vontade de conversar, isso ficou muito visível. E acho que foi o que fortaleceu a gente para não entrar nessa paranoia louca de que vai todo mundo conseguir tomar o nosso sangue no canudinho como se fosse fácil, assim. Então, talvez eles tomem, mas eles vão ter um pouco mais de trabalho para conseguir. Não, só sobre essa questão do diálogo, eu acho que para as pessoas, muitas pessoas era importante, de uma maneira diferente quanto para a gente. Essa questão que ela fala da saúde mental nossa, é pensar, por exemplo, no domingo em que o pessoal do Bolsonaro fez um ato na Paulista, eu estava lá e estava no meio deles escutando quando o Bolsonaro disse que era ou prisão ou exílio, assim, para todo mundo, essa galera de vermelho. E aí você fica assustado, porque aí você começa a pensar, putz, o que vai ser de mim? Vão me perseguir? Eu não vou ter mais lugar nesse país? E aí a gente desceu na República, começou a conversar com as pessoas e começa a perceber que não, a maior parte das pessoas não pensa assim. E tem muita gente que se opõe a isso de verdade, mas não toma muito posicionamento porque não conhece. Nem as coisas do outro lado, nem o nosso lado, de mais diálogo, mais democracia, não entende o que isso representa. E por isso a continuidade do diálogo, porque eles têm muitos mecanismos de chegar nas pessoas por meio de internet, tiveram um mecanismo de construir a ideia do antipetismo e de anti-ideias de esquerda por meio da televisão, dos grandes meios de comunicação durante muito tempo, vários anos, o que a gente tem é a capacidade, isso me pareceu muito importante, de chegar pessoalmente, olhar no olho da pessoa e falar, não, eu não estou aqui mentindo, não estou aqui ganhando nada, eu estou aqui querendo conversar com você, querendo entender a sua dor, o seu medo também, querendo falar qual é a minha dor e o meu medo, e que a gente possa construir algo melhor a partir disso. Então, acho que a construção, a reconstrução da nossa democracia, do ideal de um país que seja para todo mundo, vai ter que passar pela reconstrução do diálogo, pela reconstrução das pessoas, da capacidade das pessoas dialogarem democraticamente. Nesse sentido, a gente tem um grande problema de esquerda que deixou de ir para a rua há muito tempo, né? Foi um pequeno núcleo. Como que vocês, enquanto micromovimento ali dentro dessa estrutura, pretende trazer essa questão, né? O site do Facebook vai para a rua, acho que nunca foi tão essencial. Como que vocês estão articulando sobre isso? Posso começar? Só colocando, eu acho que é muito importante assim, colocar um ponto, porque quando se fala que a esquerda se afastou da rua, eu acho que tem 2 pontos. Um deles é que a maior parte da esquerda, de verdade, nunca deixou de sair da rua. O problema é que ele deixou de dialogar na rua. Então, você tinha os núcleos, por exemplo, de bairro, de galera mobilizada de bairro, que faz uma atuação democrática, o pessoal dos sindicatos, o pessoal das ações de base da igreja. Tem por moradia. Sim, tem vários pessoais. Só que, em geral, ficou preso em bolhas de discurso e que não conseguia avançar, não conseguia conversar com o medo que foi colocado, que existe de verdade, com as inseguranças de boa parte da população. Eu acho que é isso que tem que ser retomado, retomar as pessoas, e acho que isso que o nosso movimento trouxe de bem bacana, porque a gente conseguia conversar com pessoas que estavam na rua, mas que não encontravam diálogo. Então, por exemplo, conversei, por exemplo, com um trabalhador do comércio, que tem um sindicato aqui do comércio, que fez oposição ao Bolsonaro, mas ele não dialoga com o sindicato deles, porque o sindicato dele não atende, às vezes, naquele momento, todos os medos, anseios, inseguranças dele. Então, a gente precisa, eu acho que isso que é o bom do movimento, mostrar que a gente precisa voltar mais à rua, isso é claro, a gente precisa voltar mais, e voltar com mais capacidade de ouvir e estar abertos a outros diálogos. Não que a gente vai abrir
mão das pautas de esquerda tradicionais, que são muito caras, de mais liberdade, mais direito, mais igualdade, mas que a gente precisa apresentar de uma outra forma para eles, mostrar que essa é a forma que vai resolver os anseios, as inseguranças dessa população que não está escutando a gente. Dessas populações, né? Porque é muito diverso. Esse é o ponto, é muita gente, é de se reconectar com quem as pessoas são. Dialogar, se é cristão, dialogar com isso, se é de direita, conservadora, como que é... espectador do Arthur, mamãe falei, eu vou ter que ouvir o cara me falar de liberalismo econômico, tá ligado? E beleza, e ouvir, ver onde é que ele acha que está funcionando, porque a gente sabe que não funciona, porque esse é o ponto. Então, tem que escutar mesmo e se relacionar com essas novidades. Estando aqui como observador do processo, do marcar a reunião até acontecer e acompanhar a galera vindo, uma coisa batia muito em mim, assim, comunidade eclesiástica de base, assim, foi uma coisa que eu falei, caralho, estou vivendo nesse momento. Eu queria que vocês explicassem o que é isso e falasse dessa importância também dos espaços, né? Então, a gente, por uma proximidade pessoal, você acabou fazendo aqui e a gente ficou muito feliz com o fato de ter esse espaço físico e aí eu queria que você falasse um pouquinho desses processos. Eu acho que retornar muito, eu não vou me alongar em torno da história, mas é retornar à ideia de um lugar de proteção, um lugar que vai servir para as pessoas. Então, porque a gente tem a noção, existiu muito, a maior parte da noção, seja da igreja, do mercado, de associações, é que ele serve a um objetivo maior e se afasta da necessidade real das pessoas. E a comunidade eclesial de base, as comunidades eclesiásticas, desde que vem há um século quase, se fortalecendo na América Latina de uma maneira muito grande, e todos os processos dos anos 50, 60, 70, durante as ditaduras aqui. Aqui e fora, né? Não, aqui na região da América Latina, serviram muito como um lugar onde as pessoas sentiam os medos e as inseguranças delas, acolhidos de maneira não como uma coisa abstrata, mas como algo real, palpável para o dia a dia delas. Eu acho que, por exemplo, esse espaço, quando sempre se falava para muita gente que não estava acostumado a militar, necessariamente questões políticas diretas, partidárias, mas estava ligado, por exemplo, às questões LGBT e conheciam o espaço, e aí se aproximavam, e aí falavam, não, é um lugar seguro para mim, e é uma entrada para mim na construção política, que eu também me afeto, mas não encontro um lugar para fazer isso, e isso eu acho que foi muito importante. Eu olhei para Casa 1 em específico, não por proximidade pessoal, não. Acho que é um espaço que... Mas tem uma coisa que a gente entendeu, que também é uma coisa que pode ser apreendida das comunidades eclesiásticas de base, é que a comunidade, esses espaços, eles são multifatoriais, eles têm multifunções. As pessoas acessam o lazer por meio dele, acessam a prática, ou seja, a transformar isso em algo, acessam a formação, acessam o conhecimento e acessam essa questão, esse ambiente de acolhimento das angústias e tal. É um espaço que faz muitas coisas e que funciona de muitas formas. E a Casa 1, eu sei que, assim, de modo ativo, construiu para ser assim, para ser um espaço de cultura, para ser um espaço de lazer, para ser um espaço de resistência política e de formação. Para além do básico, né, que é a casa, que é o abrigo mesmo, físico disso. Então, acho que a casa, principalmente nesse contexto em que a gente elege um cara que se constrói em cima da resistência à nossa comunidade, acho que fortalecer esse espaço tem a ver com o que a gente está pensando, para além de tudo. E acho que é um momento também de oportunidade para unir isso que teve separado nesses últimos anos. Não acho que separado da institucionalidade partidária, porque eu sinto que os partidos caminharam nesse sentido da defesa das diversidades e tal. Tanto é que a esquerda virou o campo que abarcou a nós, né, no caso. Mas existiu uma diferença de como isso como isso poderia colar mesmo. Como é que a nossa prática, capilarizada sim, de movimento de discussão da diversidade, dos feminismos e das nossas pautas que foram chamadas até agora de pautas identitárias, com uma mobilização que tem acontecido sim nas ruas, porque eu concordo com o que o Thiago falou. Os militantes do MST, eles são filiados a partidos. Os militantes do MTST, do movimento de moradias, que estiveram na rua esse tempo inteiro, são filiados a partidos políticos. Só que eu acho que existiu essa separação que tem uma oportunidade agora de acontecer junto, sabe? Que é o que está acontecendo, inclusive, do Bernie Sanders. É o que o movimento dele tem feito, é trazer o movimento social para a construção política capilarizada. De outras formas, tanto do ponto de vista geográfico quanto do ponto de vista de pautas que, assim, vamos falar desse jeito, identitárias. Tipo, uma das coordenadoras nacionais do movimento do Bernie Sanders é uma
uma coordenadora, eu conheci agora por meio, enfim, de um evento, que era uma mulher que toca o Black Lives Matter, entendeu? É fazer isso acontecer. Tipo, conseguir trazer essa construção e fazer isso acontecer junto. E eu sentia muito, você sabe que a gente se conhece há 1000 anos, mas assim, muito essa falta dentro do movimento LGBT de construir pauta, construir e dialogar com as pessoas. A gente conseguiu fazer, sim, uma discussão cultural que eu acho que é base da resistência para o que a gente vai ver daqui agora. Daqui para frente, a discussão da diversidade, dos feminismos, da questão racial no Brasil, essa discussão pautou e abriu um leque muito grande para a formação de sujeitos políticos que entendem seu lugar material no planeta e lutam por ele. Acho que a gente tem chance de solidificar esse movimento agora. E agora, para encerrar, a pergunta de $1 milhão e daqui para frente? Eu acho que daqui para frente, eu acho que são 3 caminhos essenciais. É resistência. Resistência no sentido de que existe um ataque a direitos, existe um ataque a liberdades, existe um ataque à democracia, e esse ataque não é algo abstrato. É um ataque que está na ideia do que isso representa, mas está no dia a dia das pessoas, está na vida, está no trabalho das pessoas, está na liberdade das pessoas de onde elas quiserem, do jeito que elas quiserem, serem quem elas quiserem. Então é resistência quanto a isso. Essas conquistas, que não foram todas, a gente não conquistou tudo o que a gente queria, mas a gente foi bem longe, perto do que a gente tinha antes, e a gente tem que resistir a esses ataques. Tem que ser um momento também de reflexão, de saber para onde a gente quer ir, porque e o como a gente quer chegar lá e apresentar isso para as pessoas, porque a gente tinha ideias de mais direitos, mais liberdades, tem vários movimentos, vários partidos que já há tempos vêm tentando mostrar isso, mas as pessoas não conseguiram absorver por alguma razão isso, e a gente precisa entender qual é essa razão, né? E como a gente faz para a gente conseguir caminhar junto, além de resistir. E eu acho que um outro ponto fundamental, o terceiro ponto, reestabelecer isso que eu falei, a nossa capacidade de dialogar, que está muito ligado aos dois, porque a gente não vai resistir se a gente não dialogar entre os grupos que, por exemplo, se chamam de identitários, ou entre os partidos políticos. Se a maior capacidade nossa não for de dialogar e entender que existe um ataque comum, a gente não vai conseguir nem resistir e nem avançar. Então a gente tem que entender muito forte que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum de direitos, liberdades, igualdades e justiça, de jeito nenhum, mas a gente tem que se esforçar ao máximo para não perder a nossa capacidade de dialogar. De novo, porque a gente perdeu durante muito tempo e agora durante um curto período a gente conseguiu restabelecer esses vínculos. E eu acho que resistência falta, às vezes, a literalidade do que significa, né? É se pôr na frente dos ataques, eu acho que é isso. Materialmente, é sair do lugar de conforto e se colocar na frente. E enxergar esse momento como uma oportunidade de construir algo melhor, a médio e longo prazo, sabe? Se a gente entender mesmo que esse diálogo, que é o que o Thiago falou, não saiu e não pode parar de acontecer, para que isso não volte a acontecer, nós temos uma chance muito grande de construir outro panorama a médio e longo prazo, sabe? Um panorama em que as instituições democráticas não sejam rifadas por tão pouco e que a gente ofereça realmente uma alternativa de menos espaço entre o representante e o representado mesmo. Estreitar esse espaço, participar mesmo e construir essa participação. Entendendo as nossas dificuldades e aprendendo nesse processo, né? Uma outra coisa é entender, por exemplo, só para acabar, esse processo que a gente está vivendo no Brasil é semelhante a muita coisa que está acontecendo em vários outros lugares no mundo. A gente pega na Filipinas, nos Estados Unidos, na Hungria, na Turquia. Você tem um ataque, um retrocesso dessas políticas democráticas e um ataque às liberdades e aos direitos. Mas ele é muito similar ao ataque aos direitos e às liberdades que muitas vezes o neoliberalismo impõe e que é uma política que esse governo tende a continuar ao nosso brasileiro. E você tem alguns países, 2 exemplos, vou citar aqui, onde você conseguiu, de uma maneira mais ou menos estável, reverter esse processo, que é a Espanha e Portugal, por exemplo, onde você tinha um governo
altamente ligado com a Troika e com as políticas de austeridade da União Europeia nos dois países e que não se sustentaram. No caso da Espanha, um governo, inclusive, que voltava a ser altamente repressor e ser comparado com o franquismo. Então, e agora você tem, não tão estável, mas consegue se garantir com um apoio mais amplo, um governo de centro-esquerda. Que volta a trazer direitos, volta a trazer a discussão das igualdades. Eu acho que é possível. Só que para isso é preciso entender quais são, onde a gente quer chegar e quais são os desafios e se pôr à frente. É isso que a Débora falou, não relaxar. Porque a gente relaxou bastante durante esses últimos anos. Eles vieram e atropelaram a gente. Ótimo. Muito obrigado, gente. Obrigada. Obrigada. A gente pode fazer umas panorâmicas da reunião? Pode, Pedro. Inclusive a gente precisava começar. Ter a gente aqui nesse período é algo assim muito relevante para demonstrar a capacidade de força de resistir que a gente tem. A gente perdeu claramente a nossa capacidade de pautar. Tudo que a gente faz já há 4 anos é reativo. A proposta e a ideia do golpe, do impeachment parlamentar, a gente precisa reagir e falar, isso é um golpe, isso que eles estão fazendo é um golpe, mas eles já estavam à frente da gente. E com a retirada de direitos a mesma coisa, eles vêm com a lei trabalhista, a gente vai falar, isso é retirar direitos, não é melhorar a condição da classe trabalhadora. A reforma da Previdência, que eles não conseguiram passar, mas é o passo número 1 agora, é o que eles vão, a gente está reagindo também. A gente, de novo, ainda não está, e essa é uma das coisas que a gente vai debater mais para frente, a gente precisa retomar essa capacidade. A gente conversava com muita gente que não fazia a menor ideia do que estava acontecendo no país. E estava desesperada. Em geral, por 2 coisas. Estava desesperada por ser ouvida, porque essas pessoas... Acabou o diálogo. Esse mecanismo da informação que vem de cima para baixo nunca permitiu o diálogo. Então essas pessoas traziam inseguranças, traziam medo, traziam parte dessas respostas prontas, mas não tinham com quem dialogar, não tinham para quem elas falarem o que elas, das experiências delas, falavam. Eu acho que nós temos que visualizar que nós vamos ter 2 grandes desafios daqui para frente, pelo menos foi o que a gente avaliou. Que um vai ser defender a Constituição de 88 e obrigar ele a cumprir, ou seja, pressionar. Através disso que o Thiago falou, a gente vai começar a propor alguns assuntos de discussões e a nossa ideia é manter nas ruas. E esse é o segundo desafio, porque essa primeira parte de garantir e obrigar a respeitar a Constituição de 88 é a mobilização que tem que ser mais ampla. Tem que ter a ver com setores jurídicos, outros setores que vão se articular também. Mas esse setor tem que estar muito articulado com a segunda tarefa, que é manter nas ruas mobilizado.